Jacques Lacan, um nome que com certeza reverbera na psicanálise, não se contentou em ser só mais um leitor de Sigmund Freud. Não, ele foi muito além. Ele propôs um verdadeiro retorno ao pai da psicanálise. E olha, não foi uma releitura qualquer. Foi algo tão radical que acabou virando de cabeça para baixo conceitos que muita gente já considerava resolvidos. Vamos mergulhar nessa história para entender o que foi essa volta e por que ela mudou tudo. E aí, já começa a nossa grande questão, né? Pensa bem, se Freud foi quem criou a psicanálise, quem estabeleceu todas as bases, por que diabos Lacan sentiu essa necessidade mas tão urgente de retornar a ele? O que foi que se perdeu nesse caminho? Que peça importante era essa que precisava ser resgatada com tanta força? Bom, para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos investigar o porquê desse retorno a Freud, depois a gente mergulha de cabeça em 4 conceitos que Lacan sacudiu completamente: o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão. E no final a gente vê como esse diálogo entre os dois continua vivo e ecoando até hoje. Então, vamos lá. Por que voltar? Lacan não estava com saudade do passado, né? Nostalgia. Esse chamado dele era, na verdade, um movimento super estratégico. Era uma crítica, e uma crítica bem direta, ao rumo que a psicanálise estava tomando na época. E aqui está o pulo do gato. Depois de Freud, a psicanálise, principalmente nos Estados Unidos, começou a ficar com uma cara de manual de instruções. Sabe, uma coisa para adaptar o sujeito à sociedade. Era a tal da psicologia do ego. Para o Lacan, isso era uma traição. Era como pegar a dinamite que foi descoberta do inconsciente e usar, sei lá, de peso de papel. O retorno que Lacan propunha era um chamado para resgatar essa potência explosiva, para focar não num ego forte, mas na estrutura da linguagem que nos forma e, ao mesmo tempo, nos escapa. E essa história de dar tanta importância para a linguagem nos leva direto para o primeiro conceito fundamental e, quem sabe, para a frase mais famosa de Lacan. Para Freud, a gente pode imaginar o inconsciente como se fosse um porão da nossa mente. Um lugar lá dentro, bem pessoal, intrapsíquico, onde a gente guarda tudo aquilo que foi recalcado, reprimido. Desejos, traumas, memórias. Era uma parte da gente, sim, mas uma parte escondida. E aí vem Lacan e, pá, vira a mesa com essa frase. Pensem no impacto disso. O inconsciente não é mais um lugar secreto dentro da gente, mas sim uma estrutura que vem de fora, que nos atravessa. É a própria rede de palavras, a linguagem na qual a gente nasce e vive. Tá, mas como é que isso funciona na vida real? Lacan explica que o inconsciente não é uma coisa, mas um efeito. É tipo aquele capítulo que falta na nossa autobiografia, sabe? Como diz ali no primeiro ponto, é a palavra que escapa sem querer, o padrão de comportamento que se repete sem a gente entender por quê. O inconsciente não está em algum lugar. Ele insiste em aparecer, em se manifestar na nossa fala e nos nossos atos. E essa ideia de insistência já faz a ponte perfeita para o nosso segundo conceito, porque a repetição para a psicanálise não é só um hábito, é uma força poderosa cheia de significado. Freud já tinha sacado isso na clínica. Ele viu os pacientes repetindo os mesmos padrões destrutivos, os mesmos tipos de relacionamentos que davam errado, os mesmos sintomas. Ele entendeu isso como uma compulsão, uma força que leva a gente a atuar aquilo que não consegue lembrar. E ele ligou isso à misteriosa pulsão de morte. Lacan, de novo, dá uma refinada nessa ideia. A repetição não é só ficar revivendo o passado, é a insistência de um furo, de uma falha na nossa história. É o retorno de algo que, lá na época em que aconteceu, não existiam palavras para nomear. E como não pôde ser dito, isso insiste em ser atuado, buscando um lugarzinho na nossa narrativa. E isso mostra exatamente qual é o objetivo do trabalho na análise. Para Freud, a meta é essa que está na tela: ajudar a pessoa a transformar essa repetição cega, automática, em recordação consciente, para que finalmente seja possível elaborar, dar um novo sentido para a própria história. Agora, vamos para o terceiro conceito que é, sem dúvida, o verdadeiro motor de qualquer análise psicanalítica: a transferência. Freud percebeu logo cedo que seus pacientes começavam a projetar nele sentimentos muito intensos: amor, ódio, sentimentos que na verdade não eram sobre ele, eram sobre figuras importantes do passado, como pai e mãe. No começo, ele viu a transferência como uma repetição e às vezes até como um obstáculo para o tratamento. E Lacan, mais uma vez, muda o ângulo da câmera. Para ele, a transferência não é tanto sobre o passado, mas sobre uma suposição fundamental que acontece no presente.
A de que o analista, aquela pessoa sentada ali, sabe a chave, a verdade sobre o nosso sofrimento. É a ideia do sujeito suposto saber. Então, a grande sacada é essa. Para Lacan, uma análise só começa de verdade quando o analisante atribui ao analista um saber sobre o seu sofrimento. Aquela ideia de ele sabe o que eu tenho. Essa suposição, esse tal de sujeito suposto saber, é o que põe a análise para andar. Não é um obstáculo, é a condição número 1. E o amor que surge na transferência? Na verdade, é um amor dirigido a esse suposto saber. E agora a gente chega no nosso último e talvez mais complexo conceito, a pulsão. E olha, é muito, mas muito importante não confundir pulsão com instinto biológico. São coisas bem diferentes. O próprio Lacan admitiu que o conceito era casca grossa. E a gente pode pensar assim, se o instinto é algo que a gente compartilha com os animais, a pulsão é o que nos torna singularmente humanos nos nossos desejos e impasses. A diferença é brutal, como a gente pode ver aqui. O instinto é direto ao ponto. Um bicho com sede procura água, bebe e pronto, a necessidade acaba. Simples. A pulsão humana é outra coisa. Ela não busca um objeto específico, porque o seu objeto original, o objeto mítico da satisfação total, foi perdido para sempre. Então, ela fica só circulando em volta dessa falta. Por isso a satisfação é sempre parcial, nunca completa. E é por isso que o desejo humano é, por definição, infinito. Lacan vai dizer que a pulsão é sempre parcial, ligada a certas bordas do corpo. Pensa assim, não se trata da necessidade biológica de comer, da fome, mas do prazer oral de mascar um chiclete, de fumar. Não se trata da função de enxergar, mas do prazer e da angústia de olhar e de ser olhado. São exigências de satisfação que não param e que a realidade nunca consegue atender por completo. Bom, depois de toda essa viagem, o que a gente pode concluir sobre essa relação tão rica, tão produtiva entre Freud e Lacan? Fica bem claro que Lacan não foi um simples discípulo, né? O retorno dele foi, na verdade, uma torção, uma releitura genial, que pegou as descobertas de Freud e as levou para outras consequências, garantindo que a psicanálise continuasse sendo uma ferramenta afiada para a gente pensar a condição humana no século XX e também agora. E esse diálogo, essa tensão criativa entre os dois gigantes, não acabou. Ele continua vivíssimo, nos desafiando a pensar sobre quem somos, sobre o que a gente deseja e sobre como as palavras que usamos e que nos usam acabam moldando a nossa vida. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se Lacan estiver certo e a nossa verdade mais íntima for mesmo estruturada como uma linguagem que fala através da gente, nos nossos atos falhos, nos nossos sonhos, nos nossos sintomas, a pergunta que fica ecoando é o que essa linguagem está tentando dizer agora mesmo, o que, na história de cada um, ainda não foi dito.